Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O assunto escolhi sobre o chocolate aqui, se dá para comer chocolate num processo de emagrecimento ou se a gente tem que abrir mão dele aí enquanto está tentando emagrecer ou pro resto da vida, né? Se pode ou não pode chocolate na nossa vida. Hoje eu vou esclarecer um pouco disso do chocolate na nossa vida. E aqui, na verdade, eu quero te mostrar que tem como a gente fazer um processo de emagrecimento que seja leve, que seja natural e que você não precise abrir mão de tudo que você gosta na tua alimentação. Tá? Seja massa, seja o doce, seja o chocolate, né? Do que a gente tá falando hoje, já dando spoiler. Vamos lá falar de chocolate? Pode comer chocolate e mesmo assim emagrecer? Gente, claro que pode. Claro, com todas as forças do meu coração e com toda a bênção que eu posso te dar, eu sendo nutróloga e ajudando várias pessoas a emagrecer. A verdade é que você não precisa de abrir mão de nada da tua alimentação para emagrecer, do que é importante para você. É claro que se você não tem o hábito de comer chocolate, não gosta, isso é uma coisa que não faz diferença para você, você não precisa comer chocolate para emagrecer. Agora, se é uma coisa que é importante para você, você gosta, você é importante, faz parte da tua rotina alimentar, você não precisa cortar o chocolate para emagrecer. Até pelo contrário, sabe? Se você puder colocar na tua rotina um pouco mais de cacau, e aí eu vou explicar um pouco essas diferenças entre o chocolate e o cacau, é muito interessante porque tem muitos benefícios. Eu vou dividir um pouco da história com vocês, porque ela é interessante, porque mesmo antes da gente ter toda essa tecnologia, todo esse conhecimento científico, os povos antigos já viam os benefícios do chocolate. Bom, o chocolate é a primeira identificação, vamos dizer assim, do chocolate na nossa história por volta de 4.000 anos atrás, foi lá no México, e eles bebiam como se fosse uma bebida de deuses, assim, porque era uma bebida que dava muita energia, dava disposição, era usado em rituais religiosos, e era chamada até bebida dos deuses, por conta dessa energia que dava, e eles consideravam até afrodisíaco. Então não era todo mundo que tinha acesso ao chocolate, eram assim, tipo, chefes, né, da população e tal, que tinham e era bebido em rituais religiosos. Durante um tempo, o chocolate virou até moeda de troca, porque ele era uma bebida que era amarga, né, era feito bem, né, naturalmente ali, amassando, secando a semente do cacau, da fruta cacau, e amassando e fazia a bebida quente e era totalmente amarga. E o chocolate vem de uma junção aí de palavras que o significado é bebida amarga, bebida quente amarga, e daí que vem essa questão de chocolate. Até que por volta de 1500 o chocolate chegou lá na Espanha. Então nessa época de colonização, né, de descobrir as Américas, essas coisas aí, os espanhóis foram lá no México, descobriram o chocolate, viu que era a tal da bebida dos deuses, uma bebida muito poderosa, e levaram para a Espanha. E lá na Espanha eles tipo esconderam o chocolate por volta de um século, até que a filha do rei da Espanha casou com o rei da França. Só 100 anos depois que o chocolate foi para a França e daí ganhou o mundo, né? E em 1800 foi quando foi transformada essa bebida, que era só líquido, o chocolate, em barra, que foi misturado com mel, foi mudado ali o processo, e colocaram em barra e que começou a ficar popular. Até 1800, gente, o chocolate, ele era uma bebida só da realeza, só de quem frequentava a corte, só de quem era muito rico, não era uma bebida popular. E eu acho muito engraçado isso hoje, porque o chocolate meio que virou vilão, né? Muita gente tem medo. Alguém, no começo da minha live aqui, falou, não, eu quero comer, mas eu tô com medo. Gente, que isso? Né? Olha só, 4.000 anos atrás, os povos, os nossos antepassados já viam o benefício no chocolate, no cacau. E como que hoje essa questão de terrorismo alimentar, que a gente chama de terrorismo, então quando você coloca um medo, um terror num determinado alimento, a gente chama isso de terrorismo.
Como isso ficou tão forte a ponto de você ter medo de comer uma coisa que você gosta, que é gostoso, que de certa forma te faria bem, mas o medo faz você ficar mal com aquilo, tá? É desnecessário isso. E, na verdade, esse tipo de terrorismo que a gente cria ou que criaram pra gente a respeito de alguns alimentos, ele, na verdade, piora a nossa relação com a comida e piora a nossa relação com o emagrecimento, porque é muito fácil quando você se proíbe, você ir para o lado contrário. Na verdade, ao invés de você comer com parcimônia, você fica num ciclo de compulsão alimentar, o que é o quê? Não come, não come, não come, se priva durante muitos períodos, e aí quando você tem o que a gente chama de gatilho emocional, um dia que você briga com alguém que você gosta, um dia ruim no trabalho, um dia que, né, o ônibus atrasou, bateu o carro, aquele dia emocionalmente que é mais puxado, que acontece com todo mundo, gente, ninguém tá livre de ter isso, tem aqueles dias que são mais pesados, você acaba, hoje eu vou me acabar de comer, e aí come, e depois que come, 5 minutos, come que até se estufa, às vezes passa mal, às vezes até vomita, mas logo depois que acaba de comer, vem um sentimento de culpa, e isso é muito ruim, porque isso se repete não só com aquele alimento, provavelmente com vários alimentos e em várias situações seguidas. E aí, ao invés de você emagrecer, na verdade, né, você acaba se privando, se culpando e no fim não emagrece, fica mais estressada, fica mais inflamada porque libera um monte de cortisol e tá longe do teu emagrecimento, né? Então o que a gente precisa ter primeiro uma relação boa, né? Eu ter medo da comida, você não conseguir se controlar, nem compro porque senão não consigo parar de comer. Que isso? Isso é um sinal de que você, de certa forma, está gravemente doente em relação à comida. Você precisa se curar disso. É muito ruim quando a gente pensa ou age desse jeito. Eu nem compro porque senão eu não consigo parar de comer. A comida não pode te dominar. Você tem que dominar e você tem que ter o direito de escolher aquilo que você quer comer. E quando você não se proíbe, gente, é uma libertação, começa por aí, né? Que você não tá proibida de comer aquilo, você sabe que você pode comer. E olha, quando você come sem neura, sem culpa, com prazer, aquilo não te engorda de verdade, porque você tá criando um ambiente hormonal, neurológico, neurotransmissores, que são substâncias no cérebro que sinalizam algum sentimento, ou prazer, ou bem-estar, ou recompensa, ou raiva, ou depressão, ansiedade. Quando você faz isso, você consome um alimento com prazer, você libera neurotransmissores de prazer, de bem-estar. Então, a relação hormonal, neurohormonal no teu corpo, ela é totalmente diferente, tá? E falando do chocolate em si, muita gente falou, tá, bacana, mas qual é o melhor chocolate para eu comer? Então, vamos falar do benefício do cacau, que é a matéria-prima do chocolate, né? Então, o chocolate, ele é feito ali da massa de cacau, e aí a gente tem diversos tipos de chocolate. O chocolate branco é um chocolate que no geral, tá? Hoje tem marcas, fabricantes de chocolate que no chocolate branco já conseguem colocar cacau e ele continua branquinho. Mas o clássico é que o chocolate branco, dessas marcas mais populares que a gente compra, eles têm muito pouco cacau, quase nada de cacau, muita manteiga de cacau, leite e açúcar. Tá? Então ele é pobre, de uma maneira geral, o chocolate branco em cacau, que é o que tem o benefício, né? Ali em relação à fruta, o chocolate é o cacau, é essa matéria-prima. O chocolate ao leite, ele é misturado, ele tem a massa de cacau, tem 20%, 30%, 40% de cacau, e tem leite e tem açúcar também. E aí a gente já passa para os chocolates meio amargos e amargos, que aí tem 50%, 60%, 70%, 90% de cacau. Então, quanto mais é essa porcentagem de cacau, obviamente, mais benefícios do cacau você tem. E quais são esses benefícios do cacau? Vários, gente. Lá, o povo do México, os Olmecas, eu acho que são os primeiros de 4.000, depois vem os Aztecas, depois não vem os Maias, depois os Aztecas. Esse é um negócio de histórias que meu filho está estudando isso, inclusive, pela escola agora, mas tem toda uma evolução dos povos lá da região do México, né, da América Latina, né? E aí, eles já viam esses benefícios, que o quê? Da energia, da disposição, porque
tem cafeína, então a cafeína tem esse potencial de dar energia, dar disposição. Também é rico em flavonoides, tá? Que são fitoelementos. O que são fitoelementos? São elementos que tem em alimentos originados de planta. Então, são fitoelementos que têm poderes funcionais no nosso corpo, ou seja, conseguem prevenir, tratar alguma doença, controlar alguma doença. Então, o cacau é rico nesses fitoelementos, os flavonoides, tá? E os polifenóis, que fazem o quê? Nossa, um monte de coisa. Melhoram memória, tá? Ajudam na renovação de neurônios no cérebro, na parte de renovar células cerebrais. Protege a saúde cardiovascular, ajuda a diminuir a pressão, ajuda a diminuir colesterol. Olha só, muita gente pensa, mas tem muita gordura, né? O cacau, a manteiga, o chocolate, e aí a questão do colesterol. Mas é uma gordura do bem, é uma gordura que o corpo sabe metabolizar, e como tem esses fitoelementos, acaba tendo um efeito positivo, na verdade, no metabolismo da gordura, do colesterol, tá? Então, todos esses benefícios aí, aqueles povos de 4.000 anos atrás já viam, por conta da energia, disposição. Inclusive, era uma bebida que era dada antes das guerras ali para os guerreiros, para eles terem mais energia, mais garra, e eles se sentiam, assim, privilegiados, porque como era uma bebida só dos povos diferenciados ali, quem era mais, né? Não era realeza o nome, mas vocês estão vendo que era só a nata ali daquela sociedade. Então, quando era dado ali para os guerreiros, eles se sentiam também privilegiados em relação a isso e ficavam com mais energia ali para ir para aquele combate na guerra e tudo mais. Então, todos esses benefícios a gente tem do cacau. Então, quanto mais próximo for do cacau 100%, melhor. Isso significa, então, que se você ama o chocolate branquinho, por exemplo, eu gosto muito de chocolate branco, eu gosto mesmo. Eu sei que se eu comer o branco, eu não tô pegando o benefício do cacau. O que eu tô pegando? O prazer de comer o chocolate branco, que é o que eu gosto, ponto. Quando eu quero comer chocolate para me beneficiar do cacau, aí eu como um chocolate 70%, 80%, 90%. E é uma questão de treino, gente. Quando eu era mais nova, adolescente, faculdade, eu não comia chocolate meio amargo nem ferrando. Porque eu sempre fui muito ruim com paladar. Com paladar amargo. Eu sempre tive muita dificuldade. A minha avó, né, que eu ficava em casa com a minha avó, minha mãe se separou quando eu era muito pequena e a gente foi morar lá com os meus avós e tudo. Então minha avó que cuidava de mim, ela fazia tudo muito doce. Então, suco muito doce, café muito doce, chocolate, achocolatado, tudo mais. Então eu fui criada assim desde pequena com muito, muito, muito açúcar. Então eu tinha um paladar muito adocicado. Só depois que eu fui, né, virando adulta, responsável, me conscientizando que eu precisava caminhar para um paladar mais amargo, que eu comecei a comer as coisas mais amargas. Então, se você gosta do chocolate docinho, não tem problema. Você pode comer ele também. Qual é o melhor horário para você comer aquele extremamente doce? Não pensando no benefício do cacau, porque realmente o benefício do cacau vai ser menor. Não, após o almoço, como sobremesa, logo após o almoço. Por quê? Porque vai juntar com toda a refeição que você já comeu, salada, arroz, feijão, proteína. Então, meio que os teus hormônios de digestão ali, a insulina, os hormônios que regulam a fome, eles já estão todos aumentados ali naquela hora. Então, quando você coloca o doce logo depois do almoço na sobremesa, pronto, ele entra com menos impacto no teu metabolismo e quando a gente pensa em emagrecimento, ele vai influenciar menos. Então, se você gosta desse chocolate mais docinho, enfia ele logo depois do almoço, que você vai sentir menos compulsão de comer em outra hora. O ruim é quando você fica segurando, e aí, não como, aí quando come, desembesta a comer mais do que deve, em um horário que não deve, isolado da refeição, vai dar pico de insulina, vai dar pico de açúcar no sangue, e isso vai atrapalhar teu emagrecimento, porque essa desregulação do açúcar no sangue altera os hormônios que regulam ali a questão de depósito de gordura no corpo, aumenta a inflamação também. Açúcar alto no sangue, muito alto no sangue, quando a gente come alguma coisa doce isolada, aumenta marcador inflamatório. A gente tem estudos mostrando isso. 2 horas depois que você come um alimento rico em açúcar, carboidrato refinado, já tem marcadores inflamatórios aumentados. Então a gente tem que fugir dessa inflamação. Hoje foi um dia, inclusive, que eu estudei muito, muito sobre inflamação. Eu tô fazendo mestrado, e eu tô fazendo mestrado em neurociência, e aí a minha tese de mestrado é relacionar a inflamação com consequência na atividade cerebral,
né? E o que causa inflamação, a alimentação causa inflamação, estados metabólicos como obesidade, excesso de peso, diabetes, colesterol aumentado, ou seja, doenças que estão relacionadas também à alimentação aumentam o estado inflamatório, e essa inflamação no cérebro está mais do que estudada e comprovada que aumenta o estado depressivo, ansioso, e eu quero agora mostrar na minha tese que aumenta a queda da produtividade, né? O que é cair a produtividade? É a gente se sentir menos capaz de fazer a atividade nossa do dia a dia, principalmente as atividades aí relacionadas a trabalho. E isso é importante pra gente, né? Se você não tem capacidade boa para desenvolver trabalho, memória, cognição, atenção, isso afeta na tua vida de uma maneira geral e afeta no teu bolso também, né? Principalmente quem trabalha por conta, assim, né? Que trabalha, eu só ganho aquilo que eu produzo. Quem não tem aquele saláriozinho fechado no fim do mês, que trabalha muito por produtividade, que ganha por produtividade, isso é terrível, né? E olha a outra vantagem do cacau. Tem esses flavonoides, polifenóis, que são anti-inflamatórios. Então o cacau, ele é anti-inflamatório também. E outra coisa que o cacau é também, né, pensando no cacau mais puro, ele aumenta, ele tem um desses polifenóis especificamente, ele ajuda na resistência da insulina. O que é isso, doutora? Resistência à insulina, você tá falando grego comigo? Gente, a insulina é o hormônio que regula o açúcar no sangue. Quando a gente tem isso que a gente chama resistência à insulina, você aumenta a chance de você ter pré-diabetes e diabetes. Então a gente cuidar dessa resistência à insulina e a melhorar a performance do hormônio insulina ajuda a gente a prevenir o pré-diabetes ou reverter ou controlar se você já tem diabetes, né? Então o cacau ajuda nisso também. E outras formas da gente consumir o cacau, que não é só na forma de chocolate, bebida ou barra, é o nibs de cacau. O que é o nibs de cacau? É a amêndoa do cacau. Então tem o cacau fruta e lá dentro tem a sementinha, que é da onde cria a massa de cacau ali que vai fazer o chocolate. Aquela amêndoazinha, ela pode ser torrada e aquilo cria tipo uma castanha, que é chamado nibs. Nibs, não é libs, é nibs. N-I-B-I-S, tá? N-I-B-S, nibs de cacau. Que é tipo essa amêndoa do cacau torradinha. Ali é cacau 100%, ela é amarguinha mesmo, ela é forte, mas ela é excelente para colocar misturado em iogurte, misturado em frutas, misturar ali com a tua granola, com o teu cereal, para você comer junto no teu lanche, no café da manhã, e ela dá uma super aliviada, inclusive na vontade de comer doce, doce, doce mesmo. Porque todo esse efeito do cacau, que ele melhora a energia, a disposição, melhora o humor, é anti-inflamatório, diminui a tua vontade de comer doce. Porque uma das coisas que faz a gente querer comer doce é quando o açúcar no sangue está desregulado. Então, se ele ajuda a controlar a insulina, ele ajuda a regular o açúcar no sangue, e aí você não vai fazer quedas de açúcar no sangue que vai dar essa vontade de comer doce, tá? Então, é bem interessante você ir captando. Vou até recapitular dicas que eu já dei aqui interessantes. Então, gosta do chocolate mais docinho? Sem pensar muito no benefício do cacau? Vai lá, come como sobremesa. Você quer aproveitar e pegar todos esses benefícios do cacau? Quanto mais amargo for o chocolate, melhor. Pode ser o nibs de cacau, que é essa amêndoa do cacau torradinha, que você pode misturar em iogurte. Ou pode ser o cacau em pó, que você pode colocar por cima ali da tua frutinha, você pode colocar numa vitamina, você pode fazer preparo, omelete não, né, panqueca, omelete salgado não vai rolar muito com cacau, mas uma panqueca, por exemplo, de banana com cacau 100%, fica uma delícia, e aí você já obtém esse benefício do cacau com todos esse pacote de melhorar o humor, anti-inflamatório, ajuda a diminuir a tensão dos vasos, então isso diminui pressão arterial, ajuda a regular colesterol, né? Ajuda a performance cerebral, memória, renovação de neurônios. Então é um monte de benefício legal aí do cacau, tá? Beleza? Então tem muita coisa do cacau aí pra gente ter como benefício na nossa alimentação no dia a dia, tá? E aí, se a gente gostar muito, muito, muito do docinho, sem neura, eu tenho uma cultura aqui com vocês muito grande da gente preservar os nossos gostos,
na alimentação, tá? Aquilo que é importante para você é importante que você preserve na tua rotina alimentar. Claro, se aquilo não te faz nenhum mal direto, se ele não é permitido por alguma outra contraindicação, mas se você gosta e se é importante para você, é importante que você foque não em retirar aquilo que é importante para você, tá bom? É legal que você acrescente outras coisas que você ainda não tem na tua alimentação. Isso eu falo em outras aulas, mas, sei lá, se você não tem o hábito de comer verdura, não tem o hábito de comer fruta, não toma quantidade de água direito, então, aquilo que você não faz, coloca, acrescenta, e aquilo que você gosta, não foca muito em tirar. Mantém, porque quando você começa a fazer esse equilíbrio, vai dando um equilíbrio natural de quantidade e você vai sair dessa compulsão, porque o que faz mal é a compulsão, faz mal é a culpa, faz mal é você não ter controle sobre aquilo que você come, tá? Então, e comer com culpa. Quando você come com prazer, com bem-estar, o mesmo chocolate que te engordaria se você come com culpa, se você come com prazer, com bem-estar, ele na verdade te ajuda a emagrecer. Tá? Mas é porque isso dá um estímulo diferente pro teu corpo, tá? Não é, hoje cada vez mais a gente sabe que o emagrecimento, ele não depende só do que a gente põe pra dentro de comida. Não é só isso. Depende de muitas outras coisas e começa com a mente, com o comportamento, de como a gente se sente naquela refeição. E é uma coisa que eu sempre defendo, a comida, ela é muito social pra gente. Ela não é só, né, a questão só nutrir. Ela não nutre só o corpo, ela nutre a alma, ela nutre os momentos sociais, a nossa sociabilidade, o nosso bem-estar com os nossos amigos, com a nossa família. Cara, é uma questão social ali, muito mais do que só alimentar. Então, quando a gente passa por essa fase com prazer, com bem-estar, sem culpa, isso com certeza te ajuda a levar o processo de emagrecimento com muito mais longevidade, por muito mais tempo, sem ficar entrando no processo de culpa, sem entrar no processo de efeito sanfona, no vai e volta toda hora, tá? O chocolate 100% 100% sem açúcar com leite com adoçante faz esse efeito? É bom? Não é a mesma coisa, né? Porque você vai estar misturando com leite, que já é docinho, e vai colocar adoçante. Isso eu já expliquei em várias aulas minhas aí. Procura lá que você vai encontrar assuntos sobre tudo. E um dos assuntos que eu falo, açúcar, adoçante, e essa questão do adoçante. No processo de emagrecimento, já está mais do que comprovado que o adoçante não te ajuda a emagrecer. Por quê? Porque o adoçante estimula a produção de insulina. Por que que isso acontece? Ah, não tem caloria e produz insulina e libera açúcar no sangue? Como assim, doutora? Porque o nosso corpo, fabricado há milhões de anos atrás, não existia adoçante, não existia esse negócio de ter açúcar e não ter caloria, não existia ter açúcar e não ter carboidrato. Então, toda vez que cai alguma coisa doce na nossa boca, o nosso corpo já se prepara como se tivesse açúcar para metabolizar. Então, ele já aumenta a insulina e quando ele não acha açúcar no sangue, ele quebra açúcar de reserva e joga açúcar no sangue. E isso não é bom, né? Que nem eu já falei isso para vocês. Pico de açúcar no sangue desregula todo o sistema hormonal de guarda de energia e estimula a guarda de energia. Então, o açúcar, ele tem o adoçante, ele tem o poder de provocar a insulina, tá? Então, no processo de emagrecimento, ele não ajuda, já tem estudo de grande poder de prova científica, que é ensaio clínico randomizado, é quando eu testo isso em grupos diferentes, e foi visto que mesmo reduzindo 500 calorias no dia, o uso de adoçante, quando foi substituído o adoçante pelo açúcar, não foi capaz de promover o emagrecimento, tá? Então isso aí acontece com o uso do adoçante, infelizmente, né? Claro que parece, quando a gente vai inventando as coisas com a tecnologia, parece que vai dar certo, mas depois de um tempo você vai estudando, vai vendo qual é o resultado daquilo e tá vendo cada vez mais que o adoçante no processo de emagrecimento não ajuda, não. Ele continua sendo, né, a indicação formal na substituição de açúcar para quem é diabético, né? Deus me livre dizer que diabético não vai, tanto faz açúcar ou adoçante, ele é a recomendação ainda. Mas, na verdade, tanto para um quanto para outro, gente, o que os estudos científicos hoje têm mostrado é que você tem que ir cuidando dessa questão do paladar. Você tem que ir transferindo o teu paladar de muito doce para um paladar mais amargo. E dentro da minha estratégia sem neura, para você não
deixar de comer o teu doce, você tem que juntar o doce com alguma outra coisa, para que você aproveite aquele momento de digestão daquela outra coisa e você enfia o açúcar junto, para que não tenha impacto de produção grande ali, ou anormal, ou acima daquilo que já era esperado dentro do teu ciclo hormonal. Então você pega ali 1 hora do almoço, em que a insulina já vai estar alta mesmo para digestão do almoço, você coloca o doce junto, pronto, ele pegou o bonde da insulina andando junto e não vai ter impacto no teu metabolismo, tá? Jacilene, eu não falei isso não, meu amor, só falei que não tem diferença, tá? Quando a gente pensa em emagrecimento. Presta atenção no que a gente fala, não ponha palavras na minha boca que não foi isso que eu falei. Eu não falei que o adoçante não é para tomar ou que é proibido tomar. Eu só falei que quando a gente pensa em controle de insulina, ele se mostrou não ser capaz de produzir a insulina, tá? Ok? E aí, Solange, é importante que você converse com o teu médico, porque depende do nível de diabetes, o quanto que dá para liberar ou não para você. E aí, você precisa conversar com o teu médico. Dentro do Saudável Sem Neuro, a gente tem várias estratégias que eu não proíbo as minhas alunas de forma nenhuma de comer doce, porém, nós sabemos que a gente tem que fazer as associações. E aí, isso aí, a gente... eu falei Falei aqui por exemplo, do colocar o doce na sobremesa. Eu não acredito em cortar tudo, não. Toda vez que você corta tudo, você entra no processo de compulsão, né? Agora, porém, quando tá num processo de desequilíbrio, sempre é importante você conversar com o teu médico para saber o quanto que para você é permitido, tá? Individualmente, tá? O chocolate branco, ele é predominante mais manteiga de cacau, que é a gordura, e o açúcar, né? Ele tem pouquíssimo cacau. Então, para benefícios do cacau, o chocolate branco, ele tem pouco, sendo bem honesta. Ah, mas eu amo chocolate branco, que nem eu falei, eu gosto. O que eu mais gosto, na verdade, é do chocolate branco. Eu deixei de comer chocolate branco? Não, eu como, mas eu não como pensando que vai ser o benefício do cacau pra mim. Eu como porque eu quero comer, porque eu acho gostoso. Enfim, usando essas estratégias que eu já falei pra vocês aqui. E quando eu penso que eu quero o benefício do cacau em si, aí eu vou pro chocolate amargo, aí eu vou pro chocolate 80%, 90%, aí eu vou pro cacau em pó, aí eu vou pro nibs de cacau, que é os outros usos do chocolate e do cacau que a gente pode ter, tá? Beleza, gente? Então, pra fechar essa conta, veredito aqui em relação ao chocolate, né? Dá pra comer chocolate mesmo assim emagrecer sem neura? Total, claro e sem culpa nenhuma. Então, hoje, gente, eu tenho... Silvia, você tá perguntando de lactase, tem aula só disso. Eu tenho umas 3 ou 4 aulas em que eu falo de leite, que eu falo de lactase, de intolerância à lactose. Então pode dar uma olhadinha em relação a isso. Mas para quem é os intolerantes a leite, né? A lactose em si, não só... Porque o leite, a lactose é o açúcar do leite, né? Então você pode ser intolerante ao açúcar, ou à proteína, ou a proteína e o açúcar do leite, tudo meio junto. Então quando você é intolerante só à lactose, você tem a opção de tomar a lactase, ou de consumir alimentos sem a lactose, ou então sem o leite da vaca, né? Que aí qualquer leite vegetal não tem lactose, porque é o açúcar do leite animal, tá? Então, hoje a gente tem uma gama de chocolates para intolerantes, para veganos, né? Porque aí não tem o leite de vaca. Tem várias marcas que já trabalham com chocolate vegano, que aí usa leite de amêndoa, de castanha, de caju, de coco. São chocolates deliciosos também, né? Tem um sabor diferente, não é igual ao chocolate clássico que a gente conhece com leite de vaca, mas é uma opção para quem é vegano ou para quem é intolerante. E hoje tem linhas de chocolate já em chocolaterias que são um pouco mais diferenciadas de chocolate e até de ovos de Páscoa sem lactose, tá? E tem a opção da lactase, tá? Ok? Beleza, gente? Boa! Fiquem ligados nas redes sociais, curtam, sigam, olhem os posts. Gente, eu falo muito pra vocês olharem os posts porque eu me dedico todos os dias pra postar conteúdo pra vocês. Então, olhem, aproveitem, consumam esse conteúdo, leiam, aumentem a gama de conhecimento de vocês, né? E curtam e comentem pra eu saber que vocês estão vendo também, né? Então, olha sempre ali, comenta e vai e põe dúvidas. Às vezes eu não consigo responder a tua dúvida direto no comentário,
Mas eu tô de olho nos comentários, eu tô de olho sempre no que vocês me pedem, porque é através dessas dúvidas que eu vou criando os conteúdos aqui do canal. Então, tem gente com dúvida nisso, então vou fazer um post sobre isso, vou falar sobre isso. Então, às vezes eu não respondo, não consigo responder a tua dúvida diretamente, porque daquela tua dúvida eu faço um negócio até muito maior. Sai uma aula como essa, sai um post muito maior, com muito mais informação. Então, participa, comenta, segue, curte, chama amiga, marca amiga, quando for alguma coisa que você lembrar, amiga também. E aí, junto, a gente vai fazendo um canal maravilhoso. Tá bom, gente? Um beijo. Boa noite pra vocês e até semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Um beijo!